E aí a gente vai falar então do sistema circulatório. Então eu tenho uma bomba no meio de um sistema que precisa transportar sangue e precisa sair e chegar de algum lugar e voltar de uma forma e sair de outra forma, que é o que a gente está falando aqui. Ele é o responsável por circular o sangue entre órgãos e sistemas. A gente tem o lado direito do coração, que bombeia sangue para os pulmões, onde ele é oxigenado, como a gente falou, e o gás carbônico ele é eliminado. E o lado esquerdo do coração, que bombeia sangue para o restante do corpo, onde o oxigênio e nutrientes são fornecidos para os sistemas e tecidos, como o dióxido de carbono, são transferidos para o sangue para serem removidos por outros órgãos, como os pulmões e rins. Então, aqui é a questão. A gente tem uma grande circulação e tem uma circulação central e pulmonar. As duas são importantes e as duas precisam tanto de sangue oxigenado como de nutriente. E quem faz a distribuição desse sangue é o coração, através do sistema circulatório. Beleza? Tranquilo? Aqui, novamente, a gente tem as principais artérias e agora a gente também tem as principais veias. Então, por onde que o sangue sai? Por artéria ou por veia? Artéria. Por onde que o sangue chega? Pelas veias. A gente tem veias da parte inferior, tem veias nas partes superiores. As principais é a veia cava superior e veia cava inferior. Lembra que eu falei do fígado? Aonde que o fígado fica? Basicamente aqui. Então, se eu tenho um problema desse lado direito aqui, o fígado está aqui, o sangue retorna por aqui, o sangue não retornando, eu vou ter um aumento do fígado, tá? Eu vou ter uma congestão do fígado, e aí ele vai crescendo, vamos ter problema relacionado à parte de funcionalidade do fígado, e aí a gente vai ter distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios de... fugiu o nome, eu vou lembrar mais pra frente. Mas a gente vai ter problema. A gente vai ter de perca de permeabilidade, diminuição de permeabilidade e tal. Tem um exudato, transsudato, então a gente começa a ter problemas relacionados a manter líquido dentro do sistema vascular e ele começa a perder o terceiro espaço que a gente fala, fazendo edema, fazendo ascite, fazendo os problemas que a gente tem. Então, basicamente, a aorta que a gente já falou, olha só como que é o coração, ó. Você tem o ventrículo esquerdo, vai para a aorta, já vai para onde aqui o sangue? Ele sai, para as coronárias, ele já sai mais ou menos aqui assim. Depois das coronárias, ele vai para o cajado aórtico. O cajado aórtico leva sangue para onde ali? Carótidas, né? Então, qual que é a outra parte vital do nosso corpo? Cérebro, certo? Então, eu preciso de bastante sangue oxigenado no cérebro. Então, se eu tiver qualquer problema aqui, eu vou ter problema no cérebro, né? Beleza? Basicamente, a gente tem aqui, só para fazer vocês pensarem, entenderem e também terem um pouquinho de raciocínio lógico, a gente tem as veias pulmonares. Vocês já ouviram falar de TEP? Sim ou não? Não? O que significa TEP? Tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar acontece nas veias pulmonares. E aqui é importante falar porque é bem interessante, ó. O sangue, ele sai do ventrículo direito, onde eu tenho uma pressão maior. Então, se eu tenho uma pressão maior, tecnicamente, quando a gente fala de pressão maior, a gente fala de sangue oxigenado, né? Porém, aqui é a única parte do corpo que a gente tem um sangue com alto fluxo que vem para o pulmão esquerdo e
que vai para o pulmão direito através das artérias pulmonares. Só que essas artérias pulmonares, elas carregam sangue venoso. Entendeu? É as únicas artérias que a gente fala que carrega sangue venoso. Por quê? Por causa da pressão. Quem tolera mais pressão? A artéria ou veia? A artéria. Então, nesse momento, eu tenho um sangue venoso que tem uma pressão maior distribuído por uma artéria, certo? E retorna sangue oxigenado pelas veias pulmonares para o pulmão. Então, aqui, nessa parte aqui, é um processo inverso, tá? Então, se eu tenho um TEP, eu tenho um trombo, certo? Eu tenho um coágulo. Geralmente, ele acontece aonde? Membros inferiores. Geralmente, derivado do quê? Eu tenho uma perca de motilidade, mobilidade, eu tenho uma perca de função, eu tenho um AVC, eu paro em cima de uma cama, eu paro de movimentar. A gente tem a musculatura das pernas, que funcionam como bomba, que ajudam o sangue das veias das pernas para subirem, e uma lentificação nesse retorno de sangue venoso para o coração, uma redução de fluxo, vamos dizer assim. O nosso sangue venoso, o nosso sistema, ele é composto por componentes que tendem a fazer uma coagulação. A gente tem os anticoagulantes, fatores anticoagulantes, que evitam que o nosso sangue coagule. Só que ele tem um determinado tempo. Por exemplo, se eu corto meu dedo e deixar ele aqui, vai chegar uma hora que vai parar de sangrar. Porque ele entende que depois de um tempo ele precisa parar de sangrar. Com a redução do fluxo de retorno venoso para o coração, o sangue começa a coalhar, vamos falar assim, coagular. Fazer pequenos coágulos, esses coágulos aumentam a sedimentação, fazem grandes coágulos, e esses coágulos subindo em retorno pelo ventrículo direito, pelo átrio direito, indo para o ventrículo direito, sobe e obstrui e faz a obstrução das artérias pulmonares, e a gente tem o famoso TEP. Então, por isso que os pacientes que ficam dentro da unidade hospitalar internado, que ficam com mobilidade reduzida, eles precisam ser anticoagulados. A gente tem os protocolos, né? Uso de Clexane, tem pessoas que já faziam uso de AS, que tem componente antiagregante plaquetário, que diminui a possibilidade de formação de TEP. Então, tem pacientes, por exemplo, que vão fazer, as mulherada que gosta de fazer cirurgia estética, né? Você pega jovens, adolescentes de 20, né, ou 22 anos, que por causa da cirurgia e por causa da complexidade de cirurgia, vai fazer abdômen, essas coisas, elas precisam utilizar o anticoagulante para evitar essa formação de trombo. Tem paciente que usa meia elástica, então tem vários componentes que ajudam a evitar a formação de trombo. E se eu tenho uma obstrução das artérias pulmonares, o que deixa de acontecer? Eu tenho um coágulo que sobe lá para o pulmão. Ele vai ocluir a artéria pulmonar. Ocluindo a artéria pulmonar, o que eu deixo de ter? Troca. Eu morro por hipóxia, né? No caso, você não tem troca de gás carbônico por oxigênio. Então, por isso que é importante a prevenção. Tem gente que perde vamos dizer assim, uma parte da funcionalidade respiratória causada por trombo também, e não perde a vida. A gente consegue reverter alguns casos. Mas é importante o tratamento para que isso aconteça. Para que isso não aconteça, no caso, né? A gente previne os trombos, tá? Aqui a gente tem a grande circulação, daí a gente já tem algumas outras artérias. Aqui eu acredito que vocês já andaram tendo conhecimento relacionado às principais para a gente verificar pulso, que são as carótidas, as radiais, braquial, femoral, pedial, mas as mais vitais, né, as mais centrais, em tratando-se de parada cardiorrespiratória, carótida,
e femoral. A radial já é mais periférica, então ela já é um pouco mais, em caso de emergência, já é uma artéria que a gente pode ter problema de palpar. Então, só representando a parte azul é o sangue venoso, que é o sangue que tem pouco oxigênio, e o vermelho, que é o sangue oxigenado. Beleza?